Olá pessoal, Daniel aqui de volta. E hoje a gente vai falar sobre um tópico muito interessante que é ordenação. Ordenação especificamente é o que a gente chama de sorting, que vai ser como que a gente consegue ordenar uma lista, uma array, ou o que quer que seja. Hoje a gente vai falar dos algoritmos mais legais para se fazer isso, que é o merge sort, que ele utiliza a ideia do divide and conquer, que é o dividir e conquistar. Mas antes da gente chegar para ir aqui para o código, vamos ver primeiro como que é a ideia dele, né? Então eu preparei aqui um pequeno diagrama para a gente poder pensar. Então, a gente tem aqui a nossa lista, 5, 2, 1, 3, 6, 7, 4, totalmente fora de ordem. E o que o nosso algoritmo vai querer fazer vai ser dividindo essa lista em bloquinhos menores. Então aqui você pode ver que no começo a gente pega os primeiros índices, os primeiros 4, né, que seria mais ou menos aqui a primeira metade, depois a segunda metade, separa elas, e aí dessas metades a gente separa novamente, até que a gente chegue em bloquinhos pequenos o suficiente que a gente consegue simplesmente trocar a ordem. No caso, claro, a gente separaria eles ao ponto deles ficarem só um em cada lado, verificaria, beleza, agora são só um, e aí a gente consegue começar a juntar eles em ordem, mas aqui para efeito visual, a gente chegou nesse ponto em que a gente tinha o 5 e o 2, a gente consegue inverter, chegar no 2 e 5, aqui no 1 e o 3 não tinha nada pra gente mudar, então a gente mantém, e a gente vai juntar eles aqui. E aí quando a gente junta novamente, a gente vai colocar em ordem, então primeiro vem o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 5. Aqui desse lado a mesma coisa, então a gente tem o 6, 7, 4. Separamos novamente, 6 e 7 já estão na ordem, e o 4 também já está na ordem. Quando a gente vai juntar os dois, a gente fica com 4, 6 e 7. E por fim, quando a gente vai juntar todo mundo, vai ser 1, 2, 3... Opa, o 4 é menor que o 5, então 4, 5, 6 e 7. A ideia é bem simples. Então a gente vai primeiro dividir, para depois conquistar fazendo a união novamente na ordem correta. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando recursion, ou recursão, não sei exatamente como seria, mas a ideia é do nosso código chamar ele mesmo. Pode parecer um conceito meio complicado, às vezes à primeira vista realmente é, mas não tem muito mistério. A principal coisa que você tem que ter em mente quando você está fazendo um algoritmo que vai envolver recursion é você ter o seu caso base. O seu caso base vai ser como que você vai evitar que você entre num loop infinito e nunca consiga sair dali. Então pra gente, o nosso caso base vai ser quando a nossa array só tiver um elemento, ou seja, quando a gente chegar aqui, dividir vai ficar só 5 e o 2, e a gente não quer que ele fique só tentando separar o 5 e o 2 e vendo que não dá para separar 5 e 2 infinitamente. A gente quer que quando ele chega em 5 e 2, opa, só tem esses caras, então retorne e continua a função da forma que ela deveria ser. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o if, que seria o nosso caso base. Caso a nossa array.length, ou seja, o tamanho da nossa array, seja menor que ou igual, que, bem, vai que temos algum problema, temos uma array de tamanho 0 ou o que quer que aconteça, menor que ou igual a 1, ele retorna a própria array. Ou seja, ele continua, né, com a array que ele já tinha. Beleza. E aí agora a gente vai fazer a parte do dividir. Para a gente dividir a nossa array, a gente vai primeiro achar o meio dela. Para isso a gente vai falar const, vai ser o nosso middle, que vai ser igual a math.floor, ou seja, a gente vai pegar a nossa primeira metade menor, né? Ela vai sempre ser menor do que a seguinte, caso seja um número ímpar, o tamanho da nossa array. Array.length, não tá certo. Não está. Digitei errado aqui. Aqui, e eu acho que aqui em cima, não. Está errado também. Length. Eita! Hoje tá ruim. Agora sim. Length. E a gente não quer fazer só a nossa array.length, a gente quer fazer a nossa array.length dividido por 2, ou seja, pega a metade dela e arredonda para baixo. Com isso, a gente agora vai pegar o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito da nossa array. Para isso, queremos agora pegar o nosso left, que é o nosso lado esquerdo, falar que vai ser array.slice, ou seja, dar uma cortada nela, do index 0 até o index, que é o nosso middle, ou seja, até o nosso meio. Em seguida, você pega o nosso right, que vai ser o nosso array.slice,
E aqui no nosso caso eu posso só dizer que ele é a partir do middle, e ele vai até o final, se eu não especificar nada, né? Beleza? E aí agora que vai entrar a nossa recursion. A gente vai falar que ele vai retornar uma função chamada merge, que vai ser a nossa função que vai juntar tudo. A gente vai programar ela já já. E essa função ela vai receber dois parâmetros, uma esquerda e uma direita. Só que ela não vai ser exatamente essa esquerda e essa direita que a gente está passando aqui. Para a gente poder fazer a nossa recursion, a gente vai chamar o nosso merge sort novamente, passando o esquerda e passando o nosso direita. Então, agora a gente está chamando a nossa merge, e aí os parâmetros dela vão ser o retorno do meu merge sort passando a esquerda e o retorno do meu merge sort passando a direita. E aí, novamente, digamos que aqui não chegue no nosso caso base de primeiro. Então ele vai fazer isso tudo, vai chegar aqui, opa, chamou de novo, volta para cá, até ele chegar no nosso caso base e conseguir ir andando aos poucos. Pode parecer um pouco confuso, essa ideia de recursion realmente é algo um pouquinho mais avançado, mas vamos comigo que não tem muito mistério. Então vamos lá. Em seguida, agora a gente tem que programar a nossa função de merge, que é quem vai fazer agora realmente a parte de colocar na ordem, né? Então, ó, function merge vai receber um left e um right. Beleza? E aí aqui a gente vai definir algumas variáveis aqui no começo, que vai ser nosso result, que ele inicialmente vai ser só uma array vazia. Em seguida, a gente vai ter um left index, que vai ter 0, e um right index. Isso aqui vai ser para a gente poder ter ideia de onde que a gente está na nossa array da esquerda e nossa array da direita, né? Então, eu poder saber onde que está o meu ponteiro, basicamente, né? Quando a gente estiver reordenando. Porque, como eu disse aqui, a gente, por exemplo, nesse caso aqui de baixo, que a gente vai ter que reordenar esses dois caras. Então, tem que saber, ó, eu começo aqui no índice 0 e no índice 0. Eu tenho que primeiro pegar o 1, beleza? Estou no índice 0 aqui, usei o 1, então vou para o índice seguinte, que é o índice 1 aqui do meu lado direito. Mas aqui no meu lado esquerdo, eu ainda estou no meu índice 0. Então eu tenho que manter esse registro aqui de quem que é o índice que eu estou atualmente em cada uma das arrays. Agora, vamos para o nosso loop. Vamos usar um while aqui. A gente vai dizer que o nosso while ele vai rodar enquanto o meu left index for menor que o meu left ponto length. E que enquanto o meu right index for menor que o meu right ponto length. Perfeito. Então, enquanto os meus dois ponteiros não tiverem chegado no final, eu rodo isso daqui. Se um dos ponteiros já chegar no final, já era, ele para, e a gente vai resolver esse caso logo mais à frente. E aí aqui dentro, muito simples, a gente vai querer saber quem que é menor. Então aqui no caso, vamos voltar aqui, se a gente estiver no caso em que a gente tem essas duas arrays, então a nossa esquerda é o 2, 5 e a nossa direita é o 1, 3. A gente tem que comparar para ver quem que é o menor. Então a gente tem que ver, ó, no índice em que o meu ponteiro da direita está apontando, que no caso é o 0 aqui, e no meu índice que o meu ponteiro da esquerda está apontando, que é o 0, que é o 2 aqui, quem que é menor? 1 ou 2? 1. Então, coloco 1 na minha array de resultado e anda com o ponteiro da array da direita para frente. E aí compara de novo. Agora, quem que é maior? Ou quem que é menor, melhor dizendo. É o 2, então coloco o 2. Agora, o 5 e o 3, quem que é maior? Quem que é menor? O 3, então coloco o 3. E aí, a gente chegou no final do nosso loop, porque a gente já atingiu o final aqui da nossa array da direita. Então, vamos lá. Então a gente vai fazer para verificar se o left no left index, ou seja, nossa array da esquerda, no ponteiro da esquerda, é menor que o nosso right no ponteiro da direita, right index. Se for o caso, eu tenho que colocar o meu left na minha array de result. Então eu vou fazer result.push e vou passar o meu left com o meu left index. Beleza. E vamos fazer left index
ou seja, vamos andar com esse ponteiro. Agora, caso contrário, caso, por exemplo, o meu da esquerda seja maior que o da direita, ou eles sejam iguais, a gente vai fazer aqui por padrão, para ele colocar o da direita. Então vamos fazer result.push, exatamente o contrário de cima, então vai ser right, passando o meu right index aqui, e em seguida right index mais. Perfeito. Isso aqui já é o suficiente para o nosso loop. E por fim, agora, fora do nosso loop, fora do nosso while, a gente vai retornar. E é aqui que vai ser um pouquinho mais complicado. A gente vai retornar o nosso result, claro, mas a gente não vai retornar só o nosso result. A gente vai concatenar ele. A gente vai colocar algumas coisas no final. Se você reparar, o nosso loop, ele para quando qualquer uma dos dois ponteiros chega no final da array. Então aqui, por exemplo, a gente chegou no final da array depois que a gente colocou o 3. Só que ainda existe o 5 aqui desse lado. E a gente não pode deixar ele de fora. Ele está dentro da nossa array inicial, da nossa lista. Então ele precisa estar na nossa array ordenada. Então o que a gente faz? A gente vai concatenar, aqui no nosso caso, o left. Só que a gente vai fazer um slice nele para ele só pegar quem está depois do meu left index, porque senão eu vou estar adicionando todo mundo de novo, que não vai fazer muito sentido. Então eu vou botar aqui left index. Só que obviamente a gente não sabe se isso vai ser para a esquerda ou para a direita, então a gente vai fazer isso para os dois. Então concat right, passando no slice com o right index. E não se preocupe porque isso aqui não vai dar problema. Ah, eu botei toda de um lado, mas a outra eu acabei já e estou adicionando de novo. Não, relaxa. Se a gente chegou com o ponteiro aqui no caso, se a gente chegou com o ponteiro no final dessa array, se eu tentar fazer um slice passando esse ponteiro aqui, que é o último, não tem nada depois para ele pegar. Então realmente ele não vai adicionar nada quando a gente fizer o nosso concat dos right.slice no right index. Mas no da esquerda, por outro lado, ele vai adicionar esse 5 aqui que ficou faltando. E é só isso. Como eu disse, não tem muito mistério. Vamos rodar o nosso código aqui para ver se a gente não deixou passar nenhum bug. Vamos ver? Perfeito. Nossa array aqui toda louca, que não estava nem um pouco em ordem, agora já está em ordem. Vamos recapitular aqui o que a gente fez então. A gente criou uma função que usa recursion, ou seja, ela vai chamar ela mesma. A gente criou o nosso caso base para evitar que ela entrasse num loop infinito. A gente dividiu para fazer a técnica do divide and conquer, para dividir e conquistar. Então a gente achou o nosso meio, achou a nossa esquerda, achou a nossa direita e chamou a nossa função merge, passando o merge sort da esquerda e o merge sort da direita, ou seja, fazendo em si a nossa recursão. E dentro do nosso merge, a gente ordenou cada uma dessas arrays, verificando quem que tinha um índice, o valor menor, né? E, por fim, a gente concatenou os valores que ficaram sobrando nessas arrays que não foram passadas pelo ponteiro completamente, né? E isso é o suficiente para a gente conseguir ordenar uma array. Se você já sabe o que é Big O Notation, a notação do grande O, a gente vai dizer que a notação do grande O aqui, em questão de tempo, é um Big O de, se eu não me engano, de n log n. Então, isso aqui que ela tem uma complexidade de tempo n vezes logaritmo de n, que para ordenação ou sorting é excelente, é o melhor que a gente consegue para ordenar uma array, nos melhores casos, obviamente, com esse algoritmo. E no caso para espaço, space complexity, a gente vai ter um de O de n ao quadrado, porque aqui a gente vai ter que estar criando essa result aqui em seguida, que não é muito bom, a gente vai estar recriando, mas normalmente a gente costuma ter mais espaço do que tempo. Então o mais importante aqui pra gente vai ser o nosso tempo, que foi bem reduzido. Mas bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu tento te ajudar da forma que for possível. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e até uma próxima. Tchau, tchau!